Graça e paz, irmãos, bom dia. Bem-vindos ao nosso 17º dia do nosso jejum. O Senhor que te cura, em nome de Jesus. Eu declaro a saúde do Senhor sobre você, que o Senhor te prospere, te torne saudável, em nome de Jesus, como João orou ao seu amigo Gaio, amém, para que ele fosse próspero e saudável, amém. Duas bênçãos da graça de Deus, saúde e prosperidade. Provavelmente o semestre que vem nós vamos falar só sobre prosperidade, amém. Duas grandes bênçãos da redenção plena de Jesus para a sua vida, louvado seja Deus. Espero que você que tem acompanhado cada dia as lives esteja convencido, persuadido pela palavra de Deus que a cura te pertence, amém? A cura te pertence, o Senhor continua operando milagres, curando, libertando, trazendo paz, alegria, justiça. É o reino do Espírito, amém? E que o Senhor possa nos dar dia a dia mais da doce revelação da sua palavra relacionada à cura física, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Declaramos também que a fé se torna o trampolim para a graça, o braço que traz as riquezas da graça, que desfaz toda a obra do diabo, que anula todo argumento maligno, que levanta o escudo para proteger sua mente contra os dardos inflamados do diabo e contra os sentimentos que se opõem à verdade da palavra de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Bom dia Cláudia, Letícia, Misael, bom dia. Amém. Daniel, Caberlon, bom dia Débora, bom dia Esther, Daiane, Andréia, amém. Glórias a Deus, isso mesmo, amém. Eu creio, eu recebo, são palavras que devem estar constantemente nos nossos lábios, amém. Eu creio, amém. É a origem da palavra crer, traz o sentido, eu creio no que o Senhor falou, eu creio em ti, Senhor, amém. Bom dia, Alisson, Fábio, Anili, Enor, amém. Bendito seja Deus, aleluia. Glórias a Deus, vamos começar. Não deixe também de convidar já os irmãos para participarem dessa reta final do nosso jejum, amém. Domingo entregamos esse jejum e no outro a nossa conferência. Você que não fez a inscrição, em nome de Jesus, faça hoje. Amém, em nome de Jesus, vamos lotar aquele ginásio, nossa expressão de fé, amém, de unidade, de voz profética aqui no Rio Grande do Sul, as igrejas, amém, da Vinha do Rio Grande do Sul, estaremos juntos, pastores todos, amém, para termos um portal de graça aberto na nossa vida, em nome de Jesus. Pastor Aloysio, confirmado conosco, pastor Ricardo Landim, pastor Silvio Gali, será muito poderoso, amém? Vamos ter a maior conferência que nós já tivemos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, declarando as portas abertas na sua vida. Serão, de fato, palavras preciosas e um dia, aleluia, faz toda a diferença na nossa história. Amém? Glórias a Deus, vamos à palavra. Amém? Eu mandei aí para você há pouco, capítulo 17, confesse com firmeza. Acho que esse título não ficou muito chamativo, mas ele traz a mensagem daquilo que eu quero dar ênfase para você na palavra de Deus. Confesse com firmeza. Em Hebreus capítulo 4, verso 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então há uma possibilidade de mantermos a boa confissão em todos os momentos, por causa do nosso sumo sacerdote, o grande, o maior, que é Cristo Jesus, que penetrou os céus e está assentado juntamente com o Pai. Amém? O sumo sacerdote significa aquele que te representa. Amanhã vamos falar mais sobre o sumo sacerdote, para você ter essa verdade no coração. Cristo foi aprovado, você foi aprovado, porque Cristo nos representa. Amém? Bem, a palavra utilizada aqui, conservemos firmes, em português são duas, mas a palavra grega é krateró. Krateró significa conservar firme. Ela traz o sentido, aliás, foi traduzida como conservar firme. Ela traz o sentido de ter poder, ter a posse
ter, amém? Ela expressa força, poder. Então você tem poder com algo. Significa então que nós devemos confessar, não com uma atitude de timidez. A minha confissão não deve ser, ai Senhor, pelas chagas de Jesus eu fui sarado, ó Deus. Não, é uma atitude de alguém que tem poder, expressa poder. Eu creio que pelas chagas de Jesus eu fui sarado. É uma expressão que envolve essa energia, amém, da fé. Uma determinação única da fé. E o verbo está no presente. Presente no grego significa uma ação contínua. Eu não confesso uma única vez. Eu confesso até que o milagre aconteça. Segundo Hebreus 10, 35, que diz que nós não devemos abrir mão da nossa recompensa, porque ela tem grande galardão. É necessário que nós alcancemos o estágio de perseverança completa, esse é o sentido, a fim de obtermos o milagre. Então há um tempo de confissão, há um tempo de declaração. Por quê? Porque o diabo resiste. Há um tempo de confronto, há um tempo de batalha espiritual, é o bom combate da fé. Amém? Bem, qual deve ser a nossa confissão? Confissão, no grego, também significa dizer a mesma coisa que outro. Então, Jesus é o apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão. Então, eu vou dizer o que Jesus diz. Eu vou dizer o que Deus diz. Amém? Eu não preciso criar outras frases, eu não preciso tentar buscar alguma palavra mais eloquente. Eu falo o que Deus diz. Então, confessar é dizer o que Deus diz. Por isso que quando você chega em Marcos 4 e vê Jesus, depois de jejuar, sendo tentado pelo diabo, e o diabo vem, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse, está escrito. Depois o diabo vem e diz, atira-te daqui. E Jesus diz, está escrito. Depois o diabo vem e diz, bem, se prostrados me adorares, eu vou te dar toda a glória desses reinos, porque a mim foi me dado. E Jesus disse, está escrito. Amém? Como Jesus venceu o diabo? Falando a palavra, falando o que estava escrito. Amém? E é assim que você deve manter firme, com força, com poder, a sua confissão. Retenha a sua confissão. Mantenha firme a sua confissão. Amém? Porque ela terá grande recompensa. O milagre virá. Mas você deve, do ponto que está até o ponto do seu milagre, manter firme a confissão. Amém? Mantenha firme, conserve firme com poder e força a sua confissão. Algumas pessoas pensam que seria mais fácil de ter a cura se tivessem vivido nos dias de Jesus. Eu escrevi aqui para você, na terra. Você às vezes lê os evangelhos e fala, se eu tivesse lá seria mais fácil. Por exemplo, o caso da mulher do fluxo de sangue. Lá em Marcos capítulo 5. Jesus disse para ela, filha, a tua fé te salvou. Veja que não foi a fé de Jesus que a salvou, foi a fé dela. Jesus disse, a tua fé te salvou. Em outros casos, Jesus dizia, seja feito conforme a tua fé. Então veja que nós temos uma cooperação. A cooperação com Deus, com o milagre, é a nossa fé. Amém? Então você não pode ter uma atitude passiva, porque a fé é ativa. A fé é uma ação. A fé é falar, a fé é manter firme a nossa confissão, manter com força, não manter com timidez, com fraqueza, não manter no sentido de vou testar para ver se vai funcionar, não, é declarar com firmeza, amém? Com som, com verdade, com energia, amém? Se eu posso dizer assim, isso envolve as coisas do Espírito. Amém? O Espírito não é uma água calma corrente, mas o mover do Espírito são rios de água viva. Amém? Então isso fala de movimento, aleluia. Bem, vamos pegar o exemplo então dessa mulher e entender um pouco a situação, o contexto histórico dela. Essa mulher, para receber a cura, ela tinha uma hemorragia já há 12 anos. Ela teve que enfrentar alguns obstáculos, vencer esses obstáculos. O primeiro obstáculo foi o obstáculo do ensino religioso, porque segundo a lei escrita em Levíticos, a Bíblia diz que uma mulher, no estado dela, tinha que ser separada dos demais
ela era considerada impura. Ela não podia sair em público. Se ela porventura saísse, ela tinha que gritar como um leproso. Impura, impura, ela não podia. Ok? Então, certamente nos dias, né, nos dias das mulheres, da sua menstruação, como diz a Bíblia, elas se reservavam. Mas essa mulher tinha uma enfermidade, 12 anos com fluxo sanguíneo. Bem, e Jesus estava cercado por uma multidão. O pensamento, o ensino religioso dela, não é um ensino religioso errado, é um ensino religioso da lei, amém? Da palavra de Deus. Se ela saísse, ela estaria desobedecendo a lei, estaria quebrando a lei. Mas ela venceu isso, porque ela viu em Cristo a graça, o favor. E quando você enxerga a graça é maior que a lei. Aleluia. Amém? Quando o sumo sacerdote aspergiu sangue na tampa da arca, entre os querubins de glória, de santidade e justiça de Deus, dentro da arca estavam os 3 elementos que eram contra o povo. A rejeição da autoridade, a rejeição da lei e a rejeição da provisão de Deus. Os 3 elementos estavam lá, acusando, culpando o homem. Os 2 querubins tinham a face voltada para baixo, em figura dizendo, nós estamos enxergando a condenação do homem, a culpa do homem. Mas no dia da expiação, no dia chamado em hebraico de Yom Kippur, quando o sumo sacerdote aspergiu sangue ali sobre a tampa, chamada propiciatório, os querubins, eles não viam os objetos que condenavam o povo. Eles viam o sangue. Amém? E veja, a tampa está acima. Significa que a graça é superior à lei. Então ela enxergou a graça de Jesus. Ela enxergou o amor. Alguém que sem condições impostas curava, perdoava. E ela ouviu falar sobre isso. Louvado seja Deus. Então veja que ela tinha um grande obstáculo. Um grande obstáculo. Obstáculo que algumas pessoas hoje têm. Ah, será que se Deus quer? Eu fui ensinada que Deus, ele disciplina com enfermidades. Eu sou enfermo devido a uma consequência de um erro, de um pecado. Ou seja, existem barreiras de condenação, de culpa, de falta de dignidade em Cristo Jesus, de valorizar a obra do Calvário, e muitas pessoas recuam. Ela enfrentou uma grande barreira. A segunda barreira que ela enfrentou, ela estava debilitada fisicamente. A Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Uma pessoa enfraquecida, completamente sem forças. A Bíblia, então, mostra que ela enfrenta a multidão. E se você já enfrentou uma multidão, meu caro, você vai saber como é difícil. Né? Como é difícil. Eu me lembro sempre quando falo de multidão, do metrô, lá em São Paulo, na Praça da Sé, ok? Às 6 da tarde, você tentando entrar no trem ou sair do trem. Você vai contra a sua vontade. Você quer entrar, eles te jogam para fora. Se você quer sair, eles te jogam para dentro. É a multidão que manda. Você está no meio, eles vão te empurrar. Bem, você não enfrenta uma multidão, não consegue uma multidão. E havia uma multidão que apertava Jesus, e essa mulher teve que usar toda a força dela, concorda? Ela teve que usar toda a energia física que ela tinha. Ela podia chegar e dizer, eu não consigo. Deus sabe que eu tentei, Deus sabe que eu quis fazer, mas eu quase. É a vida do quase. Quase eu fui, quase eu me dediquei, quase eu obtive, quase eu conquistei, quase. Não, sai da vida do quase. E seja como Deus, que começa e termina. Então ela reuniu toda a força física, ela reuniu toda a fé que ela tinha para vencer a barreira religiosa, a barreira física, para tocar em Jesus. Amém? Então não foi fácil. Não foi fácil. E não será fácil para nós também. Ela teve que superar essas barreiras. Veja que ela não orou dizendo, Senhor, por favor, tu sabes como eu estou, tu sabes da minha condição. Me ajuda, elimina as barreiras, tira as barreiras da frente, que eu não tenha nenhuma barreira. Ela não orou sobre isso. Lembra dos 4 amigos que levavam um paralítico também? A Bíblia diz que eles chegaram na casa, não puderam entrar, eles descobriram o eirado.
e colocaram o paralítico ali, amarraram cordas, arrumaram corda, tiveram que quebrar o teto ali e colocaram o paralítico em frente a Jesus. Veja, eles tiveram um grande obstáculo. Eles poderiam parar e falar assim, bem, nós tentamos, Deus sabe. Bem, amigo, você viu que nós tentamos, te trouxemos até aqui, mas se Jesus realmente conhecesse as coisas, se ele fosse profeta, Deus que tudo vê e tudo sabe, então ele teria feito alguma coisa, ele teria aparecido na porta, ele teria pedido para o pessoal, abra um caminho, porque tem alguém chegando aí que precisa passar. Mas Jesus não fez nada. Eles tiveram que agir, eles tiveram que mostrar que a fé tem uma determinação que não abre mão. Amém? E existe muita fraqueza nisso, porque as pessoas tentam, pastor, jejuei agora 21 dias, nada aconteceu. Você vai desistir? Eu dei minha oferta e nada aconteceu. Bem, você vai desistir? Eu fui no culto, falou para ir no culto e a vida fica boa? Nada aconteceu. Bem, não tenha fraqueza nesse nível, amém? Mas tenha uma determinação em fé de obter o seu milagre. Quem deseja, busca. Quem deseja, paga o preço da perseverança para obter. É assim, amém? Então as coisas espirituais envolvem essa disposição de fé. Compreende que envolve? É só analisar os casos de Jesus, amém? Todos ali, a maioria, só um caso que demonstra uma maneira de Deus operar, que é aquele paralítico no tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, que Jesus desce 5 alpendres e o homem está lá parado, esperando que alguém o lance. É uma vida de dependência, uma vida de escassez, uma vida, né, de indignidade. Um homem ali paralítico, esperando há anos, há 38 anos. Esperando, e ninguém o ajudava. E quando ele caía, já tinha passado o anjo, outros já tinham pulado, e aí ele se molhava e ficava ali. Jesus se coloca do lado dele e diz, você quer ficar são? Ele fala, Senhor, ninguém me ajuda, ninguém me coloca dentro do tanque, etc e tal. E Jesus disse, levanta e anda, toma o teu leito. E o homem instantaneamente foi curado. Amém? Você não vê uma atitude, uma participação do homem. Deus pode fazer isso. Mas na maioria dos casos, você vê Jesus falando, a tua fé te salvou. Crês que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso? Ele perguntou para 2 cegos. E eles disseram, sim, nós cremos que tu podes. Veja, a fé é uma ação, a fé é uma atitude. Então, por favor, saia desse marasmo, dessa passividade herdada de Adão, dessa falta de decisão. Não seja indeciso, seja alguém decidido, saiba o que você quer, tenha determinação, pegue a promessa, fale com firmeza. Não fique olhando. Algumas pessoas ficam no culto como se fosse uma estátua de sal. Abra a tua boca e fale as verdades que você quer. Amém? Diante do trono de Deus, isso significa a presença de Deus. Há vozes, muitas vozes como muitas águas. Ou seja, não existe uma passividade, uma nuvem que fica flutuando, inquietude. Não. Existem muitas vozes. Então tem essa voz. Não seja alguém mole, passivo, com relação à fé, em nome de Jesus, amém? Mas tem atitude. Então, não foi fácil para ela, não vai ser fácil para nós. Então, conserve firme, crateró, amém? Firme, com poder, com vigor, a sua confissão. É isso que a Bíblia está dizendo, porque nós temos alguém que garante a resposta, temos alguém que intercede por nós, o autor e consumador da fé, Jesus, que penetrou os céus ao nosso favor. Ele é o nosso sumo sacerdote, aleluia, amém? Aleluia. Bem, então muitas pessoas não compreendem que as confissões erradas ou confissões inibidas, tímidas, elas são um tremendo obstáculo para o milagre. Nós devemos ter confissões verdadeiras, ainda que desafie a multidão, como Caleb e Josué, que disseram, ei, calem a boca, calem, pare, silêncio, ouça, se o Senhor se agradar de nós, nos dará essa terra. E foi assim com eles, amém? Amém, em nome de Jesus, tenha essa disposição. Veja, nós somos salvos quando confessamos a Jesus como Senhor. Como que diz Romanos 10, 9? Presta atenção. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que vem primeiro, a confissão ou a fé? Não. O que vem primeiro?
A confissão ou a fé? A confissão. Se com tua boca confessares, crendo no coração. Uau! Então não existe salvação, que é o maior milagre, se não houver confissão. Amém? Alguém que diz, eu creio, mas não confessa Jesus como Senhor, não é salvo. Por mais que ele diga que crê, ele, se não confessar, se não falar, eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, ele não é salvo. A confissão, então, é a porta de entrada para a salvação. Sem confissão, sem salvação. Amém? Então a confissão é a forma pela qual a fé se expressa. Porque a Bíblia diz que a boca diz do que o coração está cheio. Aleluia. Então não confesse doenças, enfermidades. Algumas pessoas só relatam os seus problemas. Quando você relata os problemas, as dores, as enfermidades, você está engrandecendo as obras do diabo. Você está destruindo a confiança do seu coração na palavra de Deus. Amém? Então retenha a boa confissão. A Bíblia diz que aqueles que alcançaram as promessas, eles tiveram um bom testemunho. A fé tem uma confissão na palavra, um bom testemunho. Tem boas notícias. Amém? Então, em vez de confessar, não tenho forças, diga, o Senhor é a minha fortaleza. Em vez de falar, ai, agora eu estou com medo, diga, o maior está em mim, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Ai, eu não consigo, eu não posso, diga, tudo posso nele que me fortalece. Ah, eu sou um derrotado. Não, eu sou mais que vencedor em todas as coisas por meio de Jesus que me amou e por mim se entregou. Ou seja, confesse as verdades da palavra de Deus. Apocalipse 12:11 diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, a posição da justiça, e por causa da palavra do seu testemunho. Veja, a palavra do que você falou. Você é derrotado pelo que diz. Você vence pelo que diz. Amém? A palavra tem poder. Então, quando falar, fale com firmeza. Fale dizendo o que você quer dizer. Fale com energia. Fale para que todos ouçam. Fale para que o inferno e o diabo escute. Não fale com timidez, com atitude de alguém que tem medo e não sabe se isso vai funcionar. A fé expressa essa atitude, porque o Espírito é assim. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Hebreus 3:1. Volta a dizer, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Veja, nós participamos da vocação celestial. Isso envolve a nossa salvação, envolve as riquezas, envolve o chamado. Considerai quem? Quem que eu penso? Apóstolo, fundador, o alicerce e o sumo sacerdote, aquele que intercede por mim, que me representa. Considerai ele, aonde? Na nossa confissão. Jesus, na nossa confissão. Amém? Então você deve confessar Jesus, é a obra de Jesus. Considerar aqui é uma atitude da mente, dos olhos. É fixar os olhos ou a mente. Então você enche os seus pensamentos com os pensamentos da palavra. E você fala aquilo que você deve pensar. Pensamentos controlam os seus sentimentos, você sabe disso. Amém? Então, retenha com muita firmeza a confissão da palavra de Deus, pois quem prometeu é fiel. Amém? E aquilo que ele prometeu, ele fará. Aleluia, aleluia. Eu vou ler o texto de Hebreus 10:35, apesar de não ter colocado aqui, eu vou até revisar o capítulo e vou colocá-lo. Amém? Diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Uau, que texto poderoso. Aí entra no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza. Sabe que a Bíblia, né, era um livro escrito, uma carta escrita. Então, não havia separação de capítulos e versículos. Às vezes nós pensamos que foi escrito assim, não foi. Então o autor estava dizendo, não abandone a sua confissão, né, a sua confiança que envolve confissão. Tendes necessidade de perseverança. Como eu persevero? Confessando, com firmeza.
Amém? Há um tempo de espera, um tempo de perseverança para alcançar a promessa. Eu sou da fé e a fé não recua. Eu sou justo e o justo vive pela fé. Eu não retrocedo, a minha alma é salva, transformada. Amém? Eu não sou dos que retrocedem, é o que a Bíblia diz. Eu sou da fé para a conservação e salvação da minha alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que eu espero, a convicção daquilo que eu não vejo. Essa é a confissão. Amém? Aí diz, verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esse bom testemunho são as suas palavras. Amém? São as suas palavras, o seu relatório. Então, como você quer viver? Você quer viver falando de maneira tímida? Olha, o diabo reconhece, como um animal reconhece quando alguém tem autoridade. Às vezes você chega para um animal, parece que ele vai te agredir. Se você falar com ele mansamente, ele avança. Você sabe, se você estiver fazendo um safari lá em Johannesburg, na África do Sul, e de repente você encontra um leão, né? Você encontrou um leão e o leão olha para você e fica pensando, uau, hoje vou ter uma boa refeição. O que você faz? Ele está olhando para você, na sua frente, você aqui. O que você faz? O que recomendam os especialistas? Vou te dizer. Se você sair correndo, ele fala, presa. E vai dar um galope e vai pegar você em segundos. Ok? Se você for para cima dele e tentar bater nele, ele é muito forte. Alguma atitude dele, uma patada dele, mata e destrói você. Bem, o que você faz? Você simula que você é maior do que ele. Se você se intimidar, ele vai falar presa. Mas se você levantar os braços, se você gritar, falar alto, como se estivesse enfrentando ele, ele fala, opa, adversário. Aí ele pensa e fala, não vou encarar essa. Ok, você tem que se fazer maior do que ele. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor como leão que ruge. Por que ele ruge? Porque ele está tentando te intimidar. Aí você fala, eu creio, sabe que eu creio, sabe, eu creio. Não, eu creio, está escrito, Satanás, seu imundo. Diga para ele, vai para o inferno, em nome de Jesus, está escrito, eu creio, está escrito, eu creio. Você tem que romper os grilhões da alma, a inércia da alma. Quando você rompe essa inércia, essa passividade da alma, falando com autoridade, amém? Os muros caem quando você grita. É assim que a primeira conquista de Josué da terra prometida aconteceu. Deus deu um princípio, as trombetas, que é o anúncio da palavra do evangelho. O povo gritou, um tumulto, um barulho. E as muralhas caíram, porque é um princípio espiritual. Você libera o seu espírito quando você fala com firmeza no que você está dizendo. Energia, força. Não essa, pastor, esse é o carro de mim. Para com essa moleza e fraqueza mental. Amém? Tem uma energia no espírito para falar com autoridade. Quando falar, saiba que você é autoridade. Se você falar para o diabo com autoridade e perseverar, ele vai perceber que você sabe quem é e o que tem. E ele vai fugir de você. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, amém. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua palavra, que é água que nos limpa, nos salva, nos transforma. Obrigado pela fé, o Senhor Jesus é o autor e consumador da fé. Obrigado, nós recebemos e descansamos na tua fé, Senhor, para declarar que cremos na tua palavra, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de nos dias de dificuldade, de dor, das impossibilidades da vida, conservarmos firmes a nossa confissão. Porque quem fez a promessa fiel, e o Senhor mais cedo ou mais tarde, virá, não tardará. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amados irmãos, queridos, Alex, Igor, aleluia, Vera, amém. Deus favoreça vocês neste dia mais e mais. Amém. Também volto a dizer sobre a nossa conferência, é importante que você que não fez a inscrição faça. Amém. Nossa unidade está numa conferência, demonstração do que somos e cremos, se volta para um dia de conferência, dia 20 de abril, já está aí, amém, em nome do Senhor Jesus, leve todos os seus, chame amigos, convidados, teremos a participação tão importante para nós, do pastor Aloísio,
amém, dos pastores Ricardo Landim, Silvio Gali, e vamos receber e juntos em unidade, amém, ter uma voz profética nos ares do Rio Grande do Sul, que nós vamos conquistar o nosso quinhão com firmeza e energia do Espírito Santo, amém, vamos cumprir com alegria a obra que o Senhor nos deu aqui nesta terra. Em nome de Jesus, amém? Um abraço carinhoso a todos, amém? Bom dia para vocês, acompanhem os horários de oração que nós temos, aleluia, amém? Reta final então, hoje culto à noite em Porto Alegre, amém? Culto nosso, amém? De oração, de milagres, juntos, em nome do Senhor Jesus. Um abraço carinhoso, tchau, tchau.